Então não dá para cravar assim, bom, a religião começou no lugar X. Até porque a gente poderia entrar depois em outra pergunta, que é o que é religião, né? Porque responder essa pergunta pressupõe que você sabe o que é religião, mas o próprio conceito de religião ele é muito difícil de e essa delimitar. diferença que eu falei entre religião e mitologia, né? Que é uma confusão, porque quando você coloca alguma religião como mitologia, alguns podem ficar ofendidos, né? Atualmente, né, o termo mitologia acabou tomando um sentido muito de mentira, né? Você falar que a pessoa que o que ela falou é um mito, se bem que você falar que uma pessoa é um mito pode ser positivo, né? Mas se você falar eu discordo. Eu acho que colocou mito já deveria ser pejorativo, mas tudo bem. Mas assim, você fala assim, não, isso aí é mito. Até ou seja, isso é falso. né? Uma pessoa mitomaníaca. Exatamente. Só que originalmente, mito é uma palavra que significa narrativa, narração, é aquilo que se conta. É uma palavra que vem do grego, né? E significava isso. Então são as narrativas que os povos contavam, são as histórias que os povos contavam. Se isso é verdade ou mentira, é outra discussão, até porque a própria discussão se isso é verdade ou não pode ter diferentes níveis de verdade. Então isso é verdade literalmente, historicamente, isso de fato aconteceu. Se a gente tivesse uma câmera e voltasse na Grécia Antiga, a gente veria lá Zeus participando da Guerra de Troia. Isso é um tipo de verdade. Outro tipo de verdade, você conta uma história e por mais que isso nunca tenha acontecido e envolva coisas fantásticas, a pessoa fala assim, pô, isso aí faz todo sentido, que você fala, nossa, você descreveu a minha vida. Ou então você muda a sua forma de pensar e de agir tendo ouvido aquela história. Então tem uma verdade num sentido não factual, mas tipo assim, de uma percepção mais aguçada do que é o ser humano, dos dramas humanos, enfim, da complexidade da vida, que a gente pode falar assim, pô, essa história é verdadeira. Né? Você lê Um Crime e Castigo do Dostoiévski, por exemplo, você fala assim, pô, isso aqui é verdade, o cara tocou a verdade, mas a história é ficcional. Mas o que ele comunica a partir daquela ficção daqueles personagens é verdadeiro em algum sentido. Né? Então também tem isso. Tem até um livro que chama Acreditavam os Gregos em Seus Mitos, que o autor discute exatamente o que é exatamente acreditar no mito, né? Acreditar no mito é acreditar que as coisas aconteceram, né? Como eu disse, como se fosse um documentário você conseguiria ver isso. Ou acreditar, tipo, guiar a sua vida a partir daquilo sem questionar muito exatamente a factualidade da coisa, né? Então, a gente poderia fazer assim, bem didaticamente, né, separar mitologia e religião. Uma possível resposta a isso seria que a religião é um fenômeno mais amplo, que envolve a relação do humano com o sagrado. Que também é outro conceito que poderia desdobrar infinitamente, né? Enquanto que a mitologia é a parte da religião que são as narrativas. Então, sem nenhum juízo de valor, a gente poderia falar que o judaísmo tem os seus mitos, que são as suas histórias, o cristianismo tem os seus mitos, que são as suas histórias, a mitologia grega tem os seus mitos, mas existe o aspecto religioso para além disso. Por exemplo, os gregos, a religião dos gregos não se resume nos mitos. Eles faziam sacrifícios, eles tinham leis que obrigavam as pessoas a fazer certas práticas religiosas. Então, assim, tem uma dimensão política na religião, tem uma dimensão social na religião, de organização da sociedade, que vai para além da mitologia. Né? Então, a mitologia seria meio que um aspecto da religião, uma parte da religião que inclui as narrativas, o que se conta. Se isso é verdade ou se é mentira. Entendi. Aí cada um vai... E essa definição de religião, então vamos colocar... Você falou sobre mitologia, e a religião? A religião, igual eu tô falando, isso aqui, se você pegar cada especialista que dedicou a vida inteira a discutir religião, cada um vai dar uma definição. E deram, de fato, existem várias. Mas eu diria que a religião é tudo que tem relação, qualquer tipo de coisa que esteja relacionada ao humano na sua busca de compreensão e de interação com o sagrado. Aí a gente teria que definir o que é o sagrado, né? O sagrado, uma definição seria de que é aquilo que vai para além dos sentidos, você não sabe explicar exatamente, mas quando você tem a experiência do sagrado, ela se distingue da experiência do profano. Né? O Mircea Eliade, por exemplo, é um autor que fala sobre isso, né? A distinção do sagrado e o profano. O profano é o que a gente está vivendo normalmente, assim, vou tomar uma água aqui, parará, parou. Mas tem certos momentos na nossa vida em que a gente parece ter uma realização mais profunda das coisas, ou você bate o olho numa paisagem, não precisa ser coisa mitologicamente organizada, você bate o olho numa paisagem e você é totalmente tomado por um entusiasmo, assim, quase cai de joelhos em adoração. Furore. Il furore. Furore. Il furore, que eles falam, né? Que é o furor, né? Isso, na escola italiana, né? Os alemães chamariam de luminoso.
que é aquilo que você não... É uma coisa que ela não aparece exatamente para você, mas você percebe e só dá para evocar aquilo. Você não consegue capturar aquilo de uma forma racional. Então seria o supra-racional também, né, para não dizer irracional pejorativamente, mas é aquilo que vai além da razão. Então isso seria mais ou menos o sagrado. E você organiza essa relação sua com o sagrado de várias formas, com objetos. Então você pode ter amuletos, você pode fazer estátuas que representam o aspecto sagrado, um deus, uma deusa. Oferendas. Você pode fazer oferendas. A gente pode chamar, então, o sagrado de transcendente? Então, o problema é que todos esses termos são muito difíceis de definir, né? Geralmente eu uso transcendente porque sagrado acaba tendo um contexto na nossa sociedade que o pessoal já parte para uma coisa meio, sabe, muito focada no cristianismo, entendeu? Mas o transcendente também, não. Sim, mas é que... O transcendente o quê? Pressupõe que não é material, é algo que transcende a matéria ou não? A distinção seria entre imanente e transcendente, né? O imanente é as coisas que estão por aí, o transcendente é o que vai além da nossa experiência cotidiana, né? Isso, o entendimento de transcendente e imanente está relacionado a outro conceito também complicado, que é o de natural e sobrenatural. Né? Que é uma invenção moderna, assim, moderna não, é do final do período medieval. Essa ideia de sobrenatural, porque para os gregos, os deuses tinham physis, tinham natureza. Para os romanos, os deuses tinham natura. Você poderia falar do corpo dos deuses. Inclusive, os atomistas gregos falavam que os deuses eram feitos de átomos. Então, assim, não existe essa ideia de uma natureza e algo que seja acima dela. Mas existe algo que está oculto e que se revela esporadicamente de forma imprevisível. Isso é o luminoso, né, que eu acho, ou o sagrado, que eu acho que é um conceito melhor do que o de sobrenatural e natural, porque muitas religiões, muitas tradições, não trabalham com essa distinção entre o natural e o sobrenatural. O sagrado está na natureza. Né? Então, o que a gente poderia dizer que é transcendente, essa experiência do furor, né? Tá na cachoeira, tá na paisagem, tá no hierofante, que é a pessoa que traz essa vocação do sagrado. Então, não existe duas dimensões, está integrado, né? É o que o Cortella fala, né? Que ele chega e fala assim, você tem a religião, ó. Gostei dele. Você tem a religiosidade. E aí a religiosidade pode ser algo que não precisa do transcendente. Em que você pode apenas sentir-se completado ao contemplar, ficar contemplativo ao cenário da natureza. Algo assim, não precisa estar vinculado a uma religião formal. Eu lembro que ele sempre fala isso. Se for pesquisar as palestras do Cortella, ele comenta isso daqui. O Cortella também estudou essa parte de religião, né? Ele tem mais pro lado da filosofia.